Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Estamos de volta aí com mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a entrada de Plutão em Aquário, né? A entrada misteriosa e poderosa, digamos assim. Vamos usar as palavras de Plutão no signo de Aquário. Então, o que isso vai representar na nossa vida pessoal e também o que vai representar para o coletivo, né? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Gaia Yasmin, também conhecida como Maria Paula Arte, nas minhas outras redes sociais, tá? Então, se você quiser aprender mais sobre astrologia, numerologia, conteúdo de espiritualidade, expansão de consciência, se inscreva no canal, compartilhe, curta esse vídeo aí, espalhe para as pessoas que você gosta, para me ajudar a crescer aqui no canal, e também me siga aí nas minhas outras redes sociais como Maria Paula Arte, tá certo? E vamos agora falar do tema, que é esse tema misterioso que chama Plutão e sobre essa entrada aí de Plutão em Aquário. O que isso vai representar para todos nós, tá? Bom, então vamos falar de datas. A astrologia, ela é toda matemática, então precisamos passar números para vocês, tá? Plutão, ele ingressa em Aquário no dia 20 de janeiro de 2024, fica até o início de setembro de 2024 no signo de Aquário. Depois, ele volta em Capricórnio, no movimento retrógrado, e quando for no dia 19 de novembro de 2024, ele definitivamente fica no signo de Aquário, tá? Agora, nós tivemos, ano passado, nós tivemos um ensaio de Plutão em Aquário, então não é que estamos completamente, assim, vamos ser pegos de surpresa com Plutão em Aquário, porque ele já andou no signo de Aquário. E eu vou dar para vocês as datas aqui. Do dia 23 de março de 2023 até o dia 11 de junho de 2023, ele fez aí um passeio. Ele transitou nesse signo e com certeza você sentiu isso de alguma forma. Talvez você nem percebeu, mas alguma coisa aí foi mexida, quem sabe foi transformada, né? Alguma coisa de repente ganhou poder, porque Plutão tem a ver também com algum tipo de poder que a pessoa ela ganha, se ela souber usar, claro. Você tem que saber que poder é uma palavra que tem dois lados, né? Igual você tem um instrumento, você pode usar esse instrumento para o bem ou não. Então, o poder de Plutão também, a gente pode usar isso para o nosso bem, para nos empoderar, para fazer a nossa vida ser transformada, como também podemos usar a força de Plutão para destruir a nossa própria vida. Então, não é uma coisa de fora, não é que vai chegar um ser sombrio, escuro, né, com capuz preto, e que vai simplesmente destruir a nossa vida, né? Muitas pessoas têm essa visão, né? Olha, vai chegar alguma coisa, vai aparecer Plutão na minha casa tal, vai chegar Plutão no meu signo e de repente vai ter morte e não sei o que, vai ter destruição, vou perder tudo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Cuidado com o que vocês emanam de sentimento, vibração, porque Plutão é muito poder, tá? Então, vocês precisam desenvolver o hábito de usar o poder pessoal, de falar coisas boas, de vibrar coisas boas, porque o poder começa dentro de nós, daquilo que você está decretando, daquilo que você está falando. Então, cuidado para não pegar essa temporada aí de Plutão entrando em Aquário e falar assim: ih, Plutão está na minha casa tal, está na minha casa 2, eu vou perder tudo. Depende de como que você vai usar essa força, esse poder de Plutão. Você pode aproveitar esse momento de Plutão, esses 20 anos de Plutão, numa casa astrológica sua e num signo seu, e você fazer uma seguinte pergunta: o que está na hora de eu destruir? Talvez algo que não funcione mais, para eu fazer algo
começar diferente, mais empoderado, novo, reciclado, regenerado, tá? Então a gente pode fazer uma comparação que eu gosto de fazer muito com relação a Plutão, até para deixar mais didático o que representa Plutão nas nossas vidas, dentro de nós. Quando a gente é criança, que a gente está fazendo aquelas bagunças, traquinagem, pulando, correndo, volta e meia o quê? A gente ralava o joelho, machucava o braço, coisa de criança, né? E muitas das vezes até os nossos pais colocavam às vezes um curativo, um band-aid, alguma coisa. Aí sabe como é que é criança? Aí deixa o band-aid molhar no banho e depois fica aquele machucado aberto. E aí você pode observar que vai passando os dias, e misteriosamente o que acontece? Começa a aparecer novas células, né? E aí vocês podem até fazer uma pergunta, de onde que veio essas novas células? Como é que foi sutilmente, misteriosamente aparecendo novas células e foi formando aquela casquinha e de repente a casquinha cai, aí aparece aquele tecido branquinho e depois com o tempo, uma coisa muito sutil, você nem percebe, porque você não fica olhando aquilo 24 horas que você está correndo, brincando, coisa de criança, e quando você menos espera, quando você vê, tá normal, né? Dependendo da profundidade, pode ser que você tomou uns pontos, né? Também, se você foi muito arteiro, né? Ou foi muito arteira, vai que você que está me ouvindo tem ascendência em Áries, que são os mais arteiros e são as crianças que mais têm machucado e cicatriz, aí talvez você ganhe uma cicatriz, precisou tomar um ponto aí do médico, mas o seu corpo fez um trabalho de regeneração. Então, preste atenção nessa palavra regeneração. Isso é uma força de Plutão. Então, Plutão não é maldoso, ok? A partir de hoje, vamos ter esse olhar diferente. Ele não é maldoso. É uma força que nós temos dentro dos nossos átomos, uma força nuclear, que ela tem o poder tanto de destruir as coisas, se a gente permitir que a destruição aconteça, se a gente vibrar destruição, se a gente vibrar sentimentos horríveis, pesados, tóxicos, são células que se destroem, é uma vida financeira que se destrói, é um casamento que se destrói, é uma amizade que se destrói, né? Tudo pode ser destruído se você usar essa força atômica, né? Essa força quântica de Plutão negativa, pensando coisas pesadas, trevosas. Aí você pode ter certeza que Plutão dentro de você vai destruir tudo. Por quê? Você está vibrando isso. É uma força, é um poder. E a gente tem o livre-arbítrio de escolher como que você quer usar esse poder de Plutão. Então, ele destrói tudo, ele realmente pode destruir sua vida, mas ele também pode regenerar a sua vida. E aí você pode pensar assim, poxa, eu tenho Plutão na casa 7, que é a casa do casamento, né? Então, eu tenho Aquário e Plutão vai entrar em Aquário, eu tenho Aquário na casa 7, como vai ser? Pode ser que você vai passar por uma grande transformação, isso vai regenerar, mas se você vibrar negativo, se você vibrar sentimentos pesados, você pode ter uma destruição nesse ponto. Algo pode ser destruído. Agora, se você é aquela pessoa que acredita no seu poder pessoal de regenerar alguma coisa, que é o que acontece com os machucados, né? Se você acredita nesse poder quântico da regeneração que você tem, que é uma energia que você tem, que é a energia de Plutão, de regenerar, então você pode ter seu casamento ou sua sociedade empoderada, regenerada, transformada com os poderes de Plutão. Então, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa que é Plutão. É só a gente ter um olhar diferenciado sobre Plutão, tá? Mas como Plutão é um grande poder, é um poder misterioso, né? Algumas pessoas entre nós, eu poderia até dizer que a maioria da sociedade usa os poderes de Plutões de forma manipuladora e controladora. Isso é muito comum as pessoas que são narcisistas, elas podem estar usando os poderes de Plutão para poder dominar as pessoas, deixar as pessoas ali
junto a elas. Ou, por exemplo, uma mãe, ela pode estar usando o seu poder de Plutão para tentar controlar os filhos e ela criar com os poderes negativos de Plutão, se ela assim quiser, ela criar uma doença para os filhos ficarem com ela, cuidando dela, só para ela não deixar os filhos saírem. Então, isso é uma forma de manipulação e poder sombrio, misterioso e secreto de Plutão, né? Então, aquela mãe que fica muito doente, todo mundo está lá em volta, ela nunca melhora, ela só piora e os filhos só ali colados com ela, ela pode estar manipulando os poderes dela de Plutão, a partir desse poder que ela descobriu, ela tem esses ganhos secundários de ter os filhos perto dela. E aí, querendo ou não, ela se destrói, né? Para poder conseguir essa manipulação plutoniana, digamos assim. Então, a gente também pode usar Plutão em outras situações, uma pessoa que fica ali sempre em dívidas, né? Um filho ou uma filha que está sempre em dívidas, mas usa essa manipulação de Plutão e para poder conseguir ter atenção, de repente, do pai, da mãe, para receber a atenção do pai, para que o pai fique sempre ligando, perguntando: meu filho, como é que você está? Minha filha, como é que você está? Quer que eu mande dinheiro para você? Ela pode, ou ele, esse filho, essa filha pode estar usando as forças de Plutão para manipular, controlar ou dominar alguma pessoa. Mas acontece que a própria pessoa, ela começa a se destruir. Por isso que eu falo para vocês, Plutão também tem uma força de destruição se a gente, assim, não quiser usá-la para o bem. Então, veja bem, quando a gente fala das guerras, que aí é uma força de Plutão no sentido coletivo, são quando muitas mentes, e aí a gente agora começa a falar sobre Aquário, porque Plutão em Aquário vai falar o quê? De grupos que têm os mesmos ideais, né? Então, a gente pode encontrar nas guerras pessoas que estão a favor e vai formando aquele grupo que tem aquele pensamento, aquele ideal a favor daquele político e aí cria aquele movimento grande que pode ganhar muito poder quando Plutão ficar transitando em Aquário e pode gerar muitos movimentos na rua e pode ser também que a gente consiga, com o Plutão, muitas massas, muitos grupos de empregados possam, de repente, aí fazer manifestação das ruas para conseguir direitos iguais, né? Sabe aquelas empresas, sabe aquelas fábricas, sabe aqueles lugares em que tem aquela hierarquia um pouco abusiva, onde tem lá o chefe no ar-condicionado ganhando muito e a maioria lá trabalhando, ralando e ganhando um miserê, né? De repente, agora com o movimento de Plutão transitando em Aquário, a gente pode perceber aí os grupos se reunindo, se fortalecendo, se empoderando e colocando para baixo aí muito chefe, muito gerente, muito governador, muito presidente que se acha aí poderoso, dominador, manipulador, e a gente pode ver aí as massas populares tendo força de manifestação, de poder, de conseguir alguma coisa. Então, esse é uma das coisas mais lindas que podem acontecer durante essa transição, esse trânsito, tá? A gente também pode perceber que, já que Aquário é um arquétipo do ar, é um arquétipo muito mental, e esse arquétipo de Aquário, ele fala muito da coisa que é original, que é de futuro, que transforma, que faz uma revolução, porque Aquário é isso, é revolução, é o novo, é o diferente, é o que quebra os protocolos. A gente pode perceber um avanço da medicina, um avanço da ciência, um avanço, de repente, das redes sociais, dessa parte de tecnologia, de informática. Isso pode ter um avanço absurdo, conseguir chegar à conclusão e à cura de muitas doenças, porque vai ter uma força maior quântica das mentes dessas pessoas que têm esse pensamento de futuro, de querer revolucionar a sociedade, a humanidade. Então, isso também vai ser sensacional. A gente também pode observar
nesse período que muitas pessoas precisam, isso é uma atenção também, tá? Muitas pessoas têm que ter a sua autoestima e o seu ego bem estruturado para não se deixar levar pela onda, pela massa popular, pelas internets, né, pelos Instagrams, YouTube, TikTok, porque pode ganhar muito poder, muita força, essas redes sociais de manifesto, de ideais, de fazer algum tipo de reforma, e você como indivíduo, precisa primeiro pensar se é isso mesmo que você quer, porque às vezes você vai na onda, e aí você não fala, mas será que é isso mesmo que eu quero? Sabe aquela coisa, tá vindo uma onda e todo mundo tá indo atrás, entende? É por aí. Sabe aquela história, uma pessoa começa a olhar no meio de um centro comercial, começa a olhar para cima e todo mundo começa a olhar para cima, aí você pergunta, por que você está olhando para cima? Eu não sei, todo mundo está olhando, eu vou olhar também. Então, durante esse período desse trânsito de Plutão em Aquário, a gente também tem que tomar esse cuidado para a gente não se anular, não se esquecer quem nós somos como seres individuais, né? Seres que têm seu próprio pensamento, suas próprias necessidades, que é Leão, né? Que é o oposto complementar de Aquário. A gente também não pode esquecer disso, que nós somos seres individuais, que a gente precisa também lembrar quem nós somos, o que a gente quer, para não se deixar ser, digamos assim, seduzido, né? A gente vai acabar sendo seduzido por um movimento de massa muito forte, que ganha um poder, porque Plutão é poder. E aí, esse movimento pode ser muito grande nas redes sociais e quando você menos espera, você está lá também levantando aquela bandeira a favor daquilo. E será que é aquilo que você quer mesmo, né? Então, é uma pergunta que você precisa fazer nesse trânsito de Plutão em Aquário, né? Cuidado para você não entrar também nos extremos, no radicalismo e de alguns grupos, tá? Religiosos, políticos, de orientação sexual, né? E também qualquer tipo de movimento aí que chega nos extremos, né? E isso gera o quê? Brigas, gera guerras, geram confusões. Então, a melhor coisa que eu sugiro para vocês durante essa temporada, além de, claro, o impacto que vai ter o Plutão, porque vocês todos têm um Plutão numa casa astrológica, né? Então, na casa astrológica onde vocês têm Plutão, precisa fazer essa pergunta, né? O que nessa casa vai ter que ser transformado? Mas fiquem tranquilos porque isso naturalmente vai acontecer. É igual a história do machucado, tá? Naturalmente, alguma coisa se regenera nesse setor. Se você estiver com seus pensamentos elevados, se os seus pensamentos forem pensamentos de positivismo, de fé, de confiança, se o seu poder pessoal está ativo, você acredita em quem você é, se você acredita no seu poder interior de transformar a sua vida, é claro que o setor onde você tem Plutão pode até, de repente, alguma coisa aí parecer que está acabando, mas às vezes não está acabando, está regenerando, está se transformando, está reciclando, entende? Isso acontece no nosso corpo humano. O nosso corpo também, ele está o tempo todo trocando as células, é que a gente não percebe, é uma coisa misteriosa, uma coisa oculta, mas acontece, as células dos ossos, as células dos músculos, as células da pele, né, da epiderme, elas também estão o tempo todo, uma morre, nasce outra, e isso é um poder de Plutão. Se a gente deixa que a natureza também faça o seu trabalho, mas a gente emana o sentimento bom. Então, mais uma vez, é o sentimento bom, é a boa vibração, é a fé, é o otimismo, é não querer manipular as pessoas, né? Não querer fazer de Plutão algo para você conseguir dominar alguém, porque também Plutão pode ser uma forma de domínio. Eu estou muito rica, então agora eu vou começar a dominar minha família, meus filhos, todo mundo, vou passar por cima de todo mundo. Não adianta, porque essa força de domínio de Plutão, depois ela começa a destruir a sua vida em outro lado. Então, não funciona, sabe? E isso é essencial para a gente, que a gente acredite que nós temos um poder muito grande. Esse poder nosso é um poder invisível, mas nós somos seres bem poderosos. Quando a gente dá comandos de poder,
eu sou capaz, eu consigo, eu resolvo, eu curo isso, você está ativando a força do seu Plutão. Então, um exemplo bem básico, se você vai, de repente, em alguma consulta e um médico te dá um diagnóstico muito pesado, você pode escolher 2 caminhos. Você pode realmente aí se vitimar e enfraquecer e falar assim, não, é isso mesmo, chorar e se entregar, ou você pode dar comandos, olhar nos olhos do médico e falar assim, ok, eu vou fazer tudo o que tem que ser feito conforme vocês forem me orientando, mas eu tenho meu poder pessoal, meu poder interno, que é a minha infinita sabedoria que habita em mim, que é a minha centelha divina, e eu determino que eu vou conseguir dar conta disso, eu vou resolver isso vai ser curado, isso vai ser resolvido. Então, você está ativando a força do seu Plutão. A mesma coisa se você está devendo alguém e você não sabe como pagar. De vez você ficar naquele sentimento de vítima, de medo, você pode também se empoderar, pegar a força do seu Plutão e falar assim, eu vou pagar você. Só me dá um tempo, mas eu vou pagar. Eu quero, eu vou e eu consigo falar com uma voz firme, estufar o peito, erguer a sua cabeça. Isso também é um poder de Plutão, porque isso mobiliza as tuas células, isso mobiliza uma energia que vem das profundezas do seu ser. E quando você começa a mobilizar essa energia, você vê que isso começa a dar certo. Então é uma força. Treinem o poder de Plutão. Treinem isso o tempo inteiro, até em coisinhas simples da sua casa. Eu não sei onde está minha chave. Você pode dizer, eu sei onde está minha chave, eu acho a minha chave, eu tenho o poder de achar a minha chave agora ou em 24 horas. Dá esse comando de Plutão para vocês e percebam como que isso vai começar a funcionar na vida de vocês. Isso é para tudo, né? Eu não consigo dar um jeito nos meus filhos. Eu tenho o poder de criar meus filhos com amor e com firmeza, né? Pronto. Isso são poderes de Plutão. Você dá o comando a partir da sua centelha divina e esse Plutão começa a te ajudar. E você começa a se empoderar e a sua vida começa a se transformar. Ela se transforma, ela melhora. Então, Plutão pode ser uma força que de repente você faz um carvão na sua vida se transformar num diamante. Você vai lapidando, você tem que fazer alguns cortes, né? Você passa aí por alguns talhos, porque o carvão passa por isso, mas ele sabe que ele vai brilhar. Então, essa é a força de Plutão. Com certeza vocês todos vão sentir isso, a sociedade vai sentir isso, o mundo vai sentir isso, movimentos vão acontecer em torno disso, e é claro que a gente vai evoluir como sociedade. Talvez tenhamos uma sociedade que não tem tanta hierarquia, talvez muitas empresas e muitos grupos vão acabar com essa coisa de chefe e empregado, vai ficar tudo mais nivelado, tipo, cada um faz seu trabalho, cada um com a sua responsabilidade, cada um com as suas tarefas niveladas, porque Aquário fala muito disso. Para Aquário não tem hierarquia, para Aquário nós somos todos irmãos, então não tem essa coisa do chefe manda e a gente tem que obedecer. Cada um sabe do seu papel. Só que acima de tudo, que vocês saibam quem vocês são, não se deixe levar por esse mar aí de movimentos de sociedade, de grupos de internet. Lembra quem vocês são e se realmente quando vocês começarem a participar de grupos egregores, grupos de internet, grupos presenciais, movimentos, né? Algum tipo de manifesto na rua, lembra se realmente você quer estar lá, se o seu espírito quer estar lá, se realmente isso tem a ver com você ou se você foi levado na onda. Porque se você for levado na onda, você começa a se anular como identidade. Então você se desempodera como essência. E aí isso não vai ser bom. Bom, gente, então esse é meu recado sobre Plutão aí, entrando em Aquário. Espero que vocês todos tenham gostado desse conteúdo e a gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande beijo no coração de vocês e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.